Momento IFP. Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do Momento IFP Relatório de Gestão. Eu sou Ailton Cerqueira, jornalista do Instituto Federal do Piauí, e você que está nos acompanhando tem ouvido aqui uma conversa com instâncias gestoras do Instituto Federal do Piauí. Nós estamos numa edição especial do Momento IFP, fazendo um relatório de gestão relativo a esse período de 2013 a 2021. E nessa edição do nosso programa, eu tenho aqui a presença da pró-reitora de ensino do Instituto Federal do Piauí, professora Laura Maria Andrade de Souza. Olá, professora, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada. A professora Laura é graduada em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Escolar, concluiu recentemente o mestrado em Educação e iniciou também recentemente, já agora neste ano de 2021, o doutorado em Educação no programa da Universidade Federal do Piauí. A professora é pedagoga do campus Teresina Central e exerce desde 2013 essa função de pró-reitora de ensino do Instituto Federal do Piauí. Professora, muita coisa para a gente tratar nesse programa, né? Tomara que o tempo nos permita destacar os principais assuntos. Tudo bem com você? Está tudo em paz, graças a Deus, apesar das dificuldades aí que a gente vem, né, enfrentando nesse 1 ano e meio aí de pandemia, mas graças a Deus estamos em paz. Muito bem. Nós vamos fazer um painel das ações da Pró-Reitoria de Ensino, destacando para a comunidade interna, para a comunidade externa, alguns das principais ações que foram realizadas nesse período de 8 anos, né, de gestão do professor Paulo Henrique Gomes de Lima. E aí, professora, nós temos feito esse diálogo com todas as pró-reitorias a partir das próprias atribuições que são estabelecidas nos documentos oficiais do Instituto Federal do Piauí. Isso eu falo para você e falo também para todos aqueles que nos acompanham nessa série de podcast Momento IFP, Relatório de Gestão. Nessa nossa reflexão, a gente tem, dentre as atribuições da Pró-Reitoria de Ensino, algumas questões bem específicas, né? Como, por exemplo, assessorar a reitoria sobre as demandas de ensino, analisar a viabilidade para o efetivo funcionamento das atividades, analisar as propostas e projetos de infraestrutura dos cursos, promover as políticas e diretrizes da área e sua aplicação nos campi, além de gerenciar dados e informações dos cursos oferecidos nos campi. Nesse primeiro bloco, professor, acho que a gente, para poder fazer aí um apanhado mais justo das ações, poderíamos destacar inicialmente algo relacionado às políticas e diretrizes da área de ensino e sua aplicação nos campi, né? Uma das ações mais fortes desses últimos 8 anos diz respeito à implantação de uma ambientação para técnicos administrativos e para professores que foram aprovados em concurso público, né? Como é que a senhora avalia o impacto disso na formação acadêmica dos estudantes? Aliás, mais do que a formação acadêmica dos estudantes, também tem um impacto na acolhida desse novo servidor, né? Para que ele conheça a missão, os valores, a proposta, entenda um pouco mais o que é a educação pública, o ensino profissionalizante, o ensino técnico, né? Ensino científico, tecnológico, enfim. Qual é o impacto dessa ambientação para o recém-chegado, para o professor, para o técnico administrativo em educação, e depois também qual é o impacto disso para o estudante? Uma oportunidade, Ailton, de a gente falar, né, sobre o que foi feito, né? Agradecemos essa oportunidade, é muito importante porque a gente vai recuperando a memória e vai vendo que, né, realmente algumas coisas foram importantes de terem sido feitas, muitas outras, né, talvez fossem mais importantes ainda, mas a gente não teve a oportunidade, o momento, a iniciativa, mas as que foram feitas tiveram impacto, né? A partir da própria avaliação dos que participaram dela. Então, quando a gente fez o programa de ambientação, nós começamos em 2014, né, com aqueles ingressantes daquele grande concurso que a gente fez, né, na metade do primeiro ano da gestão. Então, nós recebemos foram mais de 500 servidores, entre professores e tais, e aí já era
um desejo, uma necessidade que a gente observava desde quando a gente ainda trabalhava como pedagoga, desde que o nosso reitor, o professor Paulo Henrique, foi diretor de ensino, foi pró-reitor de ensino, ele também observava essa necessidade, porque os nossos professores, especialmente os nossos professores, eles chegam, né, ao Instituto Federal do Piauí sem muito conhecimento do que seja a educação profissional. Eles estudaram para fazer a prova, mas a grande maioria deles não vivenciou a educação profissional, né? Porque são bacharéis ou porque são licenciados. E aí eles tinham essa pouca, digamos assim, intimidade, esse pouco conhecimento, né, do local, do locus de atuação. E aí a gente viu que era importante e necessário, nesse primeiro momento, fazer essa ambientação com esses novos professores. E aí a gente também viu que era importante, porque todos nós somos educadores, todos nós que estamos na instituição de ensino, nós também somos educadores, temos a função de educar aqueles nossos alunos. A gente viu que era interessante e importante incluir também os pais. Então, quando a gente faz a ambientação, a gente procura, né, no primeiro momento, informações mais gerais, conteúdos, conhecimentos mais gerais acerca da educação profissional, para que possa estar os dois nesse momento juntos, né? Tanto o professor quanto o TAI. Depois, quando a gente fica só com o professor, aí a gente foca mais em conhecimentos pedagógicos que são importantes e necessários para o desenvolvimento profissional dele, né? Para a atuação dele enquanto docente. Então, participam desse momento da formação, que a gente chama de formação, todas as pró-reitorias, né, as diretorias sistêmicas, com informações importantes para eles que estão chegando, para que eles conheçam também como é o modo de atuar e como a quem eles se dirigirem, né, dependendo do serviço que eles estão necessitando. E isso impacta diretamente lá no aluno, né, porque quando a gente recebe um professor, que ele se situa, ele conhece o locus de atuação dele, quando ele chega lá na sala de aula, ele vai ter uma outra perspectiva acerca daqueles estudantes e acerca daquele nível de ensino que ele está trabalhando. E a gente também faz a avaliação, e as avaliações que foram feitas durante todas essas ambientações, que foram muitas, sempre foram muito positivas, né? Eles dizendo que tinham achado muito válida aquele momento de estar conosco. Além do momento de estar conosco, no campus também eles têm prosseguimento dessa formação, que é quando eles vão entrar em contato com o projeto pedagógico do curso, né, com as normas internas do campus, né, porque os campos também têm seu modo de se organizar. Então, eles têm esse momento que é de formação mesmo, de ambientação mesmo. E isso contribuiu certamente para uma prática pedagógica, para uma prática administrativa mais voltada para as necessidades de cada campus, de cada curso, de cada estudante do Instituto Federal do Piauí, né, professor? Nós acreditamos que sim, né, que quando eles já chegam com um outro olhar, né, com um olhar mais focado para as necessidades dos nossos alunos e conhecendo, né, porque às vezes os IFES, a rede federal, né, elas são bem, o nível de atuação delas é bem complexo, né, nós somos bem diversificado. Uma instituição pluricurricular, então o professor vai atuar na graduação, na pós-graduação, em cursos técnicos, em suas várias formas, né, integrado, concomitante, subsequente. Então, cada um desses níveis e formas tem uma necessidade, uma especificidade, né? Professora, isso faz parte de deixar a casa organizada, né? Essa acolhida, ofertar esse tipo de projeto é uma forma de acolher aqueles que vão construir aí a casa, a grande casa, Instituto Federal do Piauí. Sim, mas, além disso... A gente até costuma dizer que é um momento que ele está, o momento inicial da construção da identidade dele enquanto professor da educação básica técnico e tecnológica. Um outro aspecto dessa identidade, professora, diz respeito à organização didática, né, da própria instituição. E nesse período de 2013 a 2021, o IFPE vivenciou uma reformulação dessa organização didática. Vamos explicar para o nosso ouvinte, para o nosso público, que é bem heterogêneo. Existe a comunidade interna do IFPE, mas existe também a comunidade externa que não entende, às vezes, algumas especificidades da instituição. O que é a organização didática do Instituto e qual foi o grande salto, qual foi o grande aperfeiçoamento que nós conseguimos com essa reorganização feita... qual foi o ano, professora, que foi feita essa reorganização didática?
foi em 2017, salvo engano. É porque a gente passou um tempão nesse processo coletivo de construção e de discussão. Então, leva para os campi, volta para a pró-reitoria, a gente volta para os campi para saber se está de acordo com a maioria, com aquilo que a gente foi possível atender e conciliar, né, de acordo com as sugestões que vêm de todos os campi. Então, aqui nos relatórios, professor, foi realmente em 2017. A reformulação da organização didática foi concluída em 2017, né? Sim. Ela foi iniciada assim que a gente assumiu a gestão, a gente já assumiu a gestão sabendo, porque antes o professor Paulo Henrique, na transição, ele tinha pedido que as equipes fizessem levantamento, né, a partir da experiência, né, da sua empiria, daquilo que era necessário de imediato, né, para a gente poder iniciar os trabalhos da gestão, né? E então a gente sentiu que a organização didática precisava ser reformulada para atender às necessidades, né? Porque ela é o que você perguntou, o que é a organização didática? Então, a organização didática é aquele documento que normatiza, que dá as diretrizes gerais de como é que vão se organizar os processos de ensino-aprendizagem, né? Então, como é que vão ser, por exemplo, as provas, né? Como é que vão ser organizadas? Como é que vai ser, que o aluno pode pedir, o aluno que perdeu a prova, como é que ele faz para fazer uma segunda chamada? Se ele adoeceu, qual é o procedimento, o que ele tem que fazer, a quem ele tem que recorrer. Então, a organização didática, ela normatiza e organiza todos esses processos pedagógicos. Perfeito, professora. E isso no chão da sala de aula, isso é muito importante, né? Isso tem um impacto muito grande porque normatiza essas ações e torna mais fácil definir até o que pode e o que não pode ser feito na rotina acadêmica, né? Na Sim. rotina de gestão e também na rotina do estudante e das famílias. Sim. Ela é esse processo de atualização dessas diretrizes, né? Das diretrizes, das metodologias, dos fluxos, dos processos internos que se referem ao processo ensino-aprendizagem, né? Então, Sim. Eu perguntava assim, vamos reforçar um pouquinho como é que foi esse processo de reorganização de reformulação da organização didática? Quais foram os atores envolvidos aí nesse processo todo, professora? Professores, gestores, enfim, quem participou desse trabalho? A princípio, a partir da empiria, né, nossa, eu como pedagoga e a equipe da PROEM como professor, como pedagogo, né, que atua no ensino, a gente já no dia a dia, no nosso fazer diário, cotidiano, a gente sentia algumas lacunas que existiam na organização didática que precisavam ser organizadas. Então, a partir disso, a partir da nossa empiria, nós fizemos algumas sugestões, encaminhamos para os campi, para que os campi, por meio do diretor de ensino, reunissem os professores por área ou como eles achassem melhor, para que os professores fizessem essa análise, né? O que era dali que precisava ser mudado e qual era a sugestão dada para alterar aquele ponto específico. Então, foi liderado nos campi pelos diretores de ensino. E, paralelo a isso, a gente constituiu uma comissão, né, composta por mim, pelos diretores de ensino da PROEM, por representantes dos diretores de ensino dos campi e por representantes sindical, né, do CIFIP. Acaba sendo uma grande experiência de gestão compartilhada, né, professora, de todas as instâncias que fazem parte do Instituto Federal do Piauí, correto? Sim. Aí, por conta de ser essa... Porque não deixa de ser um trabalho que tem uma dimensão muito grande, né? São 20 campi envolvidos, né? São quase 1.300 professores e funcionários, os técnicos administrativos que estão vinculados ao ensino, né? Como as equipes pedagógicas, os assistentes sociais, os psicólogos, participando e sugerindo. Então, a gente recebeu essas sugestões, essa comissão, da qual eu falei agora há pouco, compilou todas as sugestões recebidas e foi fazendo aquilo que era comum, né? Compilando e colocando no documento aquelas sugestões que eram comuns. Feito isso, por isso que foi um processo longo e demorado. Uma construção coletiva uma com várias mãos. Uma coletiva, né? E de decisões democráticas, né? Democraticamente construída. Perfeito. Professora, como eu lhe disse, o tempo vai ser o nosso principal adversário nessa nossa conversa. Sim, nós vamos agora fazer aqui uma pequena parada nesse primeiro bloco e voltamos em 30 segundos para mais uma rodada de conversa, para mais algumas perguntas a respeito da Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal do Piauí.
Voltamos já. Quer saber mais notícias sobre o Instituto Federal do Piauí? Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br. Lá você tem a melhor fonte de informações sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão, além das decisões administrativas do IFPE. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O IFPE sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí. Muito bem, estamos de volta. Esse é o segundo bloco do Momento IFPE, relatório de gestão, hoje com uma temática específica da Pró-Reitoria de Ensino. Nós estamos aqui com a pró-reitora, professora Laura Maria Andrade de Souza, que nos acompanha, que está presente aqui nesse nosso diálogo, nessa nossa conversa. Obrigado mais uma vez a professora Laura Maria pela disponibilidade. E, professora, no bloco passado nós falávamos sobre algumas das atribuições da Pró-Reitoria de Ensino, tratamos de algumas temáticas, infelizmente não conseguimos dar conta de todas elas, mas vamos tratar e pensando os elementos mais importantes dessa gestão iniciada em 2013, que agora em 2021 está concluindo aí esse trabalho. Dentro das atribuições da Pró-Reitoria de Ensino, nós ainda temos um outro bloco que a gente poderia discutir questões mais específicas, como controle acadêmico, organização disciplinar, didática. De certa forma, isso já foi tratado anteriormente, no bloco anterior. E uma das grandes atribuições da Pró-Reitoria é analisar e emitir parecer para a implantação de projetos pedagógicos dos cursos, reformulação e modernização das matrizes curriculares. O que a gente pode destacar dessa atribuição, professora? Nós sabemos que o Instituto passou, nesses últimos 8 anos, por uma expansão, por uma ampliação da oferta de cursos técnicos, de cursos de formação inicial e continuada, de cursos técnicos e, principalmente, de cursos superiores. Como é que a gente pode sintetizar esse crescimento, professora? O que a senhora destaca? Bom, Ailton, nós tivemos, porque na nossa gestão a gente teve novos campi em funcionamento, né? Nós tivemos 6 novos campi e 3 campi avançados, né? Então, com isso, naturalmente, amplia a oferta de cursos, né? Porque a gente tem novos ambientes de aprendizagem, nós fizemos a ampliação do quadro de professores, do quadro de técnicos administrativos, e aí a gente vai, antes disso tinha sido feito, já antes das ofertas, precisa ser feito aquela identificação da demanda, de qual é o curso que atende, né? Ao entorno daquele local onde o campus, daquela cidade onde o campus está inserido, e aí a gente faz esse estudo. Depois disso, né, a gente tinha o PDI, né, já tinha o PDI sinalizando, mas a gente pode atualizar o PDI, e a partir disso a gente atualizou o PDI em 2014, 2019 e agora 2020, né, 2024. Então, a partir da identificação desses cursos e da contratação de novos servidores, né, professores e tal, a gente ampliou bastante essas ofertas, né? Quando a gente começou a nossa gestão, ainda tinha, dos campi que a gente tinha, ainda tinha um campus que não tinha curso superior, né? Que era o campus, salvo engano, o campus paulistano. Então, o campus paulistano, por exemplo, tem hoje, né, uma licenciatura em Química, tem 2 bacharelados, bacharelado em Administração, bacharelado em Zootecnia. E assim, os novos campi, todos eles já têm curso superior em funcionamento, curso de graduação, curso de especialização, e a oferta também dos cursos técnicos também foi ampliada. O grande diferencial é que, mesmo com os campi que a gente já tinha em funcionamento, a nossa oferta de formação inicial e continuada, né, que são aqueles cursos que preparam o trabalhador para a vida produtiva. Cursos mais rápidos, né, professora? São cursos mais rápidos. Que era antigamente, na outra normativa, né, era chamado de curso de formação curso de nível básico, né, que são aqueles cursos para preparar o trabalhador para a vida produtiva e social, né, favorecendo a qualificação, a requalificação, né, profissional e desenvolvimento desses trabalhadores, né. Então, mesmo quem já tem um curso técnico, um curso superior, pode fazer esse curso, né, para ele ir se atualizando naqueles conhecimentos. Então, são cursos de proposta muito interessantes, né, porque além deles serem rápidos, eles atualizam o trabalhador, no caso da formação continuada, naquele campo específico que ele tem a formação. E no caso dos cursos de formação inicial,
iniciando a formação, ele conhecendo como é aquela área da educação profissional, aquele eixo tecnológico, né? Então, ele vai se inteirando e, a partir dali, pode desenvolver o interesse. Além disso, tem também essa formação que ele adquire, que pode, né, favorecer uma certa autonomia, né, de ele desenvolver, ou até mesmo de ele empreender uma ideia que ele tem. Então, a gente não tinha muita oferta de curso de formação inicial e continuada própria. A gente tinha aquelas financiadas pelo Pronatec, mas hoje nós já temos muitos cursos de formação inicial e continuada de oferta própria, né, do próprio Instituto Federal do Piauí. Perfeito, professora. E a respeito dessa ação de cursos, da oferta de cursos, nós tivemos aí também uma ação bem inovadora que diz respeito à acolhida desses ingressantes. Do mesmo jeito que no primeiro bloco nós falamos sobre a acolhida dos professores e técnicos administrativos, o Instituto fez o PRAEI, né? Implantou o PRAEI, e o PRAEI tem um impacto muito grande na chegada desses novos alunos aos cursos técnicos, né? Como é que a senhora avalia o impacto do PRAEI na manutenção, no progresso, na continuidade dos estudos desses jovens, desses adultos dentro dos cursos técnicos da instituição? Antes de falar do PRAE, eu queria concluir em relação à expansão da oferta. Nós temos, nesse último ano, nós temos uma novidade dentro da oferta do nível técnico, né, que a gente pode chamar de uma verticalização, né, não para a graduação, mas não se chamaria nem de verticalização, mas uma especialização mesmo, né? Um aprofundamento da formação numa área específica daquele eixo tecnológico que o técnico é formado. Então, nós temos em 2 campi a especialização técnica. Especialização em técnica. Que é destinada para aqueles egressos de cursos técnicos, né? Ou até mesmo de curso de quem fez uma graduação, né? Para ele se aprofundar em determinada área daquele eixo tecnológico. Foi também uma coisa interessante que nós tivemos já agora, do ano passado. Recente. Eu ia deixar esse assunto para o final, quando a gente fosse falar sobre os anos mais, enfim, 2020 e 2021, mas sem problema. Mas já está valendo. Sem problema. Então, vamos falar sobre o PRAE. PRAE é uma sigla, né, para o Programa de Acolhimento ao Estudante Ingressante, né, ao aluno ingressante. Para isso aqui, a gente focou nos cursos integrados. Por quê? Quando a gente faz o exame classificatório, que a gente faz a análise do resultado dos nossos alunos, não só, mas o nosso maior balizador é esse, porque a gente também tem os indicadores, né, a nível nacional do INEP, que é o IDEB, por exemplo. Mas esse aqui nos dá um retrato mais aproximado, a gente acredita, dos nossos alunos. Então, quando a gente olhava esses resultados, a gente via o desempenho muito incipiente, assim, dos nossos alunos, né? Quando eles chegavam... E aí, isso aí, de certo modo, justificava o desempenho deles que a gente via na primeira série, ao longo da primeira série. Você tinha um número de repetentes ou até mesmo de evasão bem acentuado, né? Porque eles chegavam com essa formação muito precária, digamos assim. Então, tinham dificuldade de acompanhar, né, o nosso processo de ensino-aprendizagem. Então, nós discutimos, sentamos, a Pró-Reitoria de Ensino sentou, e o que a gente pode fazer? Então, a gente idealizou esse programa de acolhimento ao estudante ingressante. E aí, em parceria com a PROEX, porque o financiamento, o recurso, né, parte da PROEX, que é da assistência estudantil, a PROEX entrou como parceira nesse ponto aí, né, de garantir as bolsas. Então, a quem é que se destina o PRAE, né? A gente quer acolher esse aluno ingressante em suas especificidades e principalmente nas suas dificuldades de aprendizagem, né, como forma da gente promover o êxito na série, né, o êxito e a permanência, o êxito na série e a permanência no curso. Então, a PROEX entrou com essa parceria aí da aquisição das bolsas, né, porque a gente tem, como é que funciona? Abre edital para escolher o nosso monitor, né, que é um aluno nosso, tem que ser aluno do IFP, né, da graduação, ou da última série do ensino médio, de uma série mais elevada, geralmente ficam mesmo de graduação, para atender a que já antes de iniciar o ano letivo, os alunos ingressantes passam essas 20 horas, né, com esses monitores, né? Para quê? Para que eles
esses monitores tentem, eles trabalhem conteúdos, por exemplo, que talvez os nossos alunos não tenham visto. Porque, por exemplo, física, química e biologia, isso no ensino fundamental da rede pública é chamado de ciências, não tem essa divisão, né? Então, para pelo menos... Ele chega no ensino médio, né, e tem um impacto muito grande, né? O impacto é muito grande. Então, ele já vai tendo esse certo preparo. E esse antecedendo o início do ano letivo. E, ao longo do ano letivo, continua com a revisão dos conteúdos que eles estão tendo na série regular deles. O projeto acaba beneficiando o estudante ingressante, mas também beneficia esse aluno da graduação, que vai desenvolvendo metodologias, diálogo com futuros com estudantes, e para quem quer ser um professor posteriormente, né? Essa Sim. É uma experiência riquíssima. Sim, aí nós acabamos, como você diz, a gente acaba beneficiando o aluno ingressante do integrado e o nosso aluno da licenciatura, que já vai, né, se apropriando e tendo essa experiência inicial. Então, com isso, né, com o PRAE, a gente quer aprimorar a qualidade, né, do processo de ensino-aprendizagem, acompanhar o desenvolvimento acadêmico desse aluno ingressante ao longo do período letivo e aperfeiçoar a formação dele por meio da revisão desses conteúdos que a gente identifica que são as disciplinas que mais reprovam, né? Língua portuguesa, porque precisa dominar a leitura, né, para se apropriar Sim. das outras áreas do conhecimento, matemática, física e química. Mas aqueles campi que têm o recurso, eles podem ampliar para todas as disciplinas, se eles dispuserem do recurso, né? Professor, o IFP tem cursos superiores em diferentes áreas. Tem Sim. bacharelado, tem os cursos tecnológicos e tem as licenciaturas. Como a gente não tem condições de falar de todos eles, o tempo, eu já lhe disse, e digo também aqui para o nosso ouvinte, é um inimigo cruel, nós vamos focar aqui num aspecto dos cursos superiores, mais especificamente nas licenciaturas, né? E vamos falar sobre a ampliação de projetos como de iniciação à docência, que são que é o projeto chamado PIBID. E também a gente pode falar um pouquinho sobre a residência pedagógica, que essa é também algo bem, é uma ação bem recente e que tem um grande impacto na formação desses futuros profissionais das áreas de biologia, física, química, matemática, né? Como é que a senhora avalia? E informática, exatamente, no campus Teresina, Zona Sul. Como é que a senhora avalia as conquistas e o impacto dessas duas grandes ações, do PIBID, né, do Programa Interno de Estímulo e de Iniciação à Docência, e também da residência pedagógica? Olha, esses programas vieram muito oportunamente, né, para fortalecer as licenciaturas, né? Não é um programa criado pela PROEM, mas para a gente implementá-lo, a gente precisa elaborar um projeto, né, se inscrever, se submeter ao edital, o projeto é avaliado, analisado e aprovado, né? Então, nós tivemos esse sucesso, né, desde o ano de 2010, mas nessa nova gestão, como teve um aumento no início da nossa gestão de 2014, né, teve uma ampliação do programa, então nós conseguimos aprovar novamente o projeto, ampliando as vagas, e em 2018, salvo engano, começou a residência pedagógica, né, que foi, na verdade, uma nova política, né? Quando entra governo, você sabe que eles mudam, né? E aí, a residência pedagógica focando na parte dos anos finais da formação dos licenciandos, né? Então, o PIBID, ele foca na formação inicial, até o quinto módulo, né? Até a metade do curso da licenciatura. E qual a importância do PIBID? É justamente essa inserção do licenciando no ambiente escolar, né? Então, ele não vai ter contato com a escola, só como acontecia quando ele chegasse no estágio, né? Então, ele já vai vivenciar o ambiente escolar já no primeiro módulo da sua formação. Isso é muito importante, isso é muito impactante, porque ele vai ter a oportunidade de começar a olhar a escola com outro olhar, já com um olhar de um futuro professor, e não mais sob a perspectiva de aluno. Isso impacta muito. Os estudos aí que têm sido feitos têm demonstrado que o PIBID, né, realmente fortaleceu e melhorou a formação do licenciando. E a residência pedagógica mais recente, né, nós também submetemos edital, fomos aprovados e estamos em funcionamento em todos os campos que nós temos graduação oferecendo a licenciatura. Se não tem um programa, porque houve redução das vagas, né, nesse novo edital,
tem o outro, né? Então, sempre tem um ou outro programa e tem campos, a maioria dos campos tem os 2 programas em funcionamento. Então, isso é muito importante porque fortalece a licenciatura, minimiza, que essa é a intenção, a evasão e, mais do que isso, solidifica a formação docente. Né? Formação Então, desse esses futuro programas profissional são da área de muito educação. importantes. É. Perfeito, professora. Nós encerramos agora esse nosso segundo bloco e peço a você que está nos ouvindo que aguarde só mais 30 segundos que voltamos com o último bloco de conversa, de relatório de gestão, esse é o Momento IFP, com a temática específica Pró-Reitoria de Ensino, Instituto Federal do Piauí. Voltamos já. Quer saber mais notícias sobre o Instituto Federal do Piauí? Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br. Lá você tem a melhor fonte de informações sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão, além das decisões administrativas do IFP. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O IFP sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí. Estamos de volta, esse é o programa Momento IFP, especial Relatório de Gestão. Estamos tratando sobre a Pró-Reitoria de Ensino do Instituto Federal do Piauí. Nós vamos agora para o terceiro bloco. Nesse terceiro bloco, nós vamos tratar de uma grande atribuição da Pró-Reitoria que diz respeito à proposição, coordenação das formas de acesso aos cursos, né, aos cursos técnicos ou aos cursos superiores. E nesse aspecto, eu pergunto, professora Laura, um desafio em tanto, né? Tanto a construção de um processo seletivo para os cursos técnicos, que é o exame classificatório, e a adesão também ao SISU como critério de seleção para o ensino superior do Instituto Federal do Piauí. Que apanhado a gente pode fazer que retrospectiva a gente pode fazer desses 8 anos sobre esses 2 processos? Vamos falar primeiro do exame classificatório. Certo, aí o exame classificatório, ele sempre foi um desafio, porque acho que você ainda acompanhou aquele momento que a gente tinha, pelo menos aqui na capital, aquelas filas imensas, né, das pessoas se inscrevendo, porque ele não era eletrônico, né, então assim que a gente assumiu a gestão, juntamente com a DTI, a gente se organizou para torná-lo eletrônico, então essa já foi uma grande mudança. Um grande avanço. Né, um grande avanço. E aí a gente com esse processo eletrônico, a gente quase que eliminou, né, essas questões de processos judiciais, porque a gente já não cometia, como o processo era todo sob a responsabilidade do candidato, então a gente não tinha, né, como a gente incorrer em erros. Então foi um desafio. O desafio também é porque a gente não pode contar assim com um grande contingente de servidores, então para formar a comissão, né, para aquela, não é uma comissão permanente, né? Ela é uma comissão todo semestre é constituída uma comissão para levar o processo adiante. Então isso aí é uma dificuldade, é um desafio muito grande, mas as pessoas que já passaram pela presidência e pela comissão, né, os participantes, deram conta muito bem do recado, né? Sou muito grata a todos eles que já passaram por esse processo e aos que estão agora, que esse é o momento mais desafiador. Então, em 2020, né, veio o advento da pandemia da Covid-19. E impactou muito, muito mesmo na nossa forma de seleção. Tanto é que em 2020, 20.2, a gente não fez seleção, né, para o ingresso em 2020.2. E aí, depois de muita discussão, de muito estudo, a gente chegou o exame classificatório por meio da análise do histórico escolar. Alguns IFES já faziam, mas nós nunca tínhamos feito. Foi um grande desafio, tanto para nós, para a definição das regras, quanto para a DTI, para mudar o sistema, né? Também somos muito gratos a essa parceria. E aí a gente implementou, né, para o ingresso do ano 2021, o exame classificatório por meio do histórico escolar, que era aqui. Algo precisava ser feito, né, professora? Os alunos precisavam ter acesso aos cursos, né? Apesar da pandemia. Exato, para garantir o direito, né, dos nossos jovens, nossos jovens, né, dos adolescentes, dos adultos, enfim, a nossa instituição, né, e também para a gente poder prover as vagas, que a gente não podia ficar com essas vagas ociosas, né, seria um prejuízo social muito grande. Então, a gente chegou a esse
esse ponto, consultamos a Procuradoria Jurídica, ela disse que podia ser feito, né? A gente até perguntou se podia ser de uma outra forma, mas ela sugeriu que a gente mantivesse mesmo a ideia inicial do ingresso por análise histórica escolar, e foi feito, né? Fizemos aí o primeiro, né, do primeiro semestre, então estamos aí com os alunos estudando, tivemos alguns problemas, né, porque é uma coisa nova, é natural, mas foi tudo resolvido, está tudo em funcionamento, né? O ensino remoto foi outro desafio imenso, né, para o ano de 2020, como garantir a manutenção do vínculo dos nossos alunos, né, que já estavam conosco, para a gente impedir ou minimizar a evasão, né, e também, além da permanência, o sucesso, o êxito desses alunos. Também quero aproveitar para agradecer a todos que se empenharam para que o ensino remoto se concretizasse, né, os nossos professores em especial, todos os nossos colegas pedagogos, diretores gerais, especialmente também aos diretores de ensino, aos assistentes sociais, os psicólogos, todo mundo que se envolveu, porque foi uma equipe multiprofissional, Ailton, para que a gente pudesse conseguir implementar, concretizar e levar adiante. Um desafio em que as pessoas não tinham a escolha de dizer não, né? Porque, enfim, sim, a escola precisou ser transportada, readequada, reconstruída dentro da tela de um notebook, dentro sim, de um smartphone, enfim, um momento de grande redefinição das funções e das atribuições, né, professor? É. O SISU, que a gente poderia pensar que é mais tranquilo, porque não somos responsáveis pelo processo, né, de seleção, mas há uma dificuldade no momento do preenchimento, né, das vagas, né, da ocupação das vagas. Como concorrem alunos do Brasil inteiro, né, boa parte deles não tem interesse de vir, né, fazer a matrícula e cursar, ou porque é muito distante, ou porque não teria condição de se manter, a gente não sabe as razões. Então, esse é o problema que a gente tem em relação ao SISU. Mas, graças a Deus, também estamos conseguindo êxito, né? A maioria dos alunos, as vagas estão sendo ocupadas e os alunos estão estudando. A oferta de um bônus para os estudantes das escolas piauienses foi uma grande decisão. O IFPE, inclusive, é a única instituição do Piauí que oferece esse bônus para os alunos piauienses, né, matriculados, que fizeram ensino médio em escolas piauienses, né, professora? Sim. E ajudou a minimizar essa situação, suponho. Sim, a intenção foi justamente essa, né? A gente fez estudos, viu que algumas IES faziam isso, né? Inclusive aqui próximo de nós, né? Bem aqui, a UFMA fazia, né? No Ceará região também norte fazia, também, alguns. A região norte, a Nordeste aqui na Bahia também temos. Então, nós temos algumas IES que fazem. Então, a gente começou a discutir por conta desse problema que eu estou lhe dizendo, da ocupação das vagas, a gente acreditou, vamos fazer. Então, submetemos ao Consulp, o Consulp aprovou e realmente a expectativa se concretizou. Professora, eu lhe agradeço demais a participação dessa nossa conversa, nesse nosso diálogo sobre as ações de ensino. As ações de ensino são, evidentemente, aquelas que estão mais visíveis para a sociedade do ponto de vista do que faz uma escola, o que faz o Instituto Federal do Piauí, né? E lhe faço uma última pergunta, que talvez a gente precisasse até um programa inteiro para responder, mas a pergunta não pode ser outra. Dever cumprido, professora? Depois de 8 anos à frente da pró-reitoria, como é que a senhora avalia essa situação toda? Olha, a gente nunca tem essa sensação de dever cumprido, né? Porque o ensino é sempre processo, né? E a gente sempre se avalia, porque poderia ter sido diferente, poderia ter feito diferente, né? Se tivesse feito de outro modo, qual seria o resultado? Então, a gente sempre está se questionando. Mas, assim, se a gente pode dizer, destacar alguma coisa que foi feita, né? Realmente a gente tem um carinho muito especial pelo PRAE, né? Que foi a nossa primeira, além da ambientação, mas foi bastante, assim que eu diria, original. Eu não conheço, né? Se outros IFES têm, se outros institutos têm, eu não conheço. Mas o PRAE, esse momento de acolhimento do nosso aluno, para que ele conheça a instituição, para que ele se ambientalize também, para que ele se ambiente também, né? E para que ele veja, né, naquele primeiro momento, o que é, para que ele perspective, né, como é que vai ser sua vivência aqui dentro da instituição, eu acho que foi uma política, né, bastante acertada. E assim, Ailton, como eu te disse, dever cumprido só no sentido da responsabilidade, mas do fazer, a gente acredita que sempre tem algo que poderia ter sido feito, que não foi.
a gente acredita que tem algo que foi feito de um jeito, que poderia ter sido feito de outro, mas naquele momento a gente só enxergava até aquele certo ponto. O dever nunca está completo, né, professora? Nunca. E assim, tem uma coisa que eu queria falar para completar, antes de encerrar nossa conversa aqui, é um ponto muito importante também que foi implementado e que eu não coloquei nem no relatório de gestão, né? É tanta coisa que a gente termina, né, deixando passar. Nós tivemos no PNE 2014-2024 a reiteração de uma política de curricularização da extensão. Então, o que é isso? É tornar a extensão como parte da formação dos alunos, né? Para que aquele tripé que a gente fala, né, da academia, da graduação, seja cumprido, né? A integração, ensino, pesquisa e extensão. Então, nós conseguimos fazer isso no ano de 2016, implementamos no ano de 2016 a curricularização da extensão nos cursos de graduação. E a gente viu no Integra que foi foi um ganho muito grande na formação dos nossos alunos, né? Foi uma política muito acertada, muito certeira, e que realmente, com ela, a gente conseguiu efetivar a formação integrada e integral, no caso dos nossos alunos graduandos, né, da graduação. Então, eu queria destacar isso aí também, queria agradecer aqui aos 2 diretores do ensino superior, o professor Robson, a professora que foi diretor do ensino superior, e a professora Francisca Barros, e nos cursos técnicos nós tivemos também inovações, né? Nós tínhamos currículo de 4 anos em todos os campi, e a gente conseguiu, agora em 2020, implementar em todos os campi que tem curso integrado o currículo em 3 anos. Então, eu queria agradecer à professora Orideia, né, e ao professor Márcio Aurélio e à equipe, né, de pedagogas da PROEM e a todos que participaram dessa atividade, desse trabalho. Mas, em especial, para a gente encerrar, que eu já tomei muito tempo, eu quero agradecer ao nosso magnífico reitor pela oportunidade que me foi dada de estar ao lado dele, participando da gestão durante esses 8 anos, né? Então, gratidão imensa por ter acreditado, né, no meu trabalho, no meu potencial, e ter enxergado, né, uma pessoa que poderia contribuir para a formação de nossos jovens, né, porque é muita responsabilidade estar à frente da Proreitoria de Ensino, né, são quase 20 mil alunos que você está ali definindo e, de certo modo, decidindo, né, como é que vai ser o percurso formativo deles. De certo modo, não, definindo, né, como é que vai ser o percurso formativo dele. E isso é impactante porque desse percurso formativo vai depender muito, né? Mas não vai definir, mas vai depender, vai ser muito, como é que eu digo assim, um fator... A trajetória, né? A trajetória de cada estudante. Né? Na trajetória de trabalho dele, né? Vai influenciar, muito bem, a palavra é essa, vai influenciar muito na trajetória profissional dele. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, nós que agradecemos, nós da Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí agradecemos a sua disponibilidade em fazer essa conversa, que funciona como um relatório de gestão da Pró-Reitoria de Ensino, e a você que está em casa, que está nos ouvindo, fica o convite para ouvir também os outros podcasts tratando das outras pró-reitorias, e assim a gente vai conhecendo o que foi que aconteceu, um pouco do que aconteceu no Instituto Federal do Piauí ao longo desses 8 anos. Obrigado e ouça sempre o nosso podcast, acompanhe sempre o IFP nas redes sociais. Valeu, até mais!